Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para responder umas perguntinhas. Já faz um tempo, né, que a gente não tem uma pergunta aí, então só para não perder os bons costumes, eu selecionei algumas perguntinhas que vocês fizeram e hoje nós vamos responder ela. Mas antes disso, aqui vai a minha pergunta para você. Quando o pato perde a pata, ele fica viúvo ou manco? Eu ganhei direito de fazer essa pergunta o dia que eu virei pai. Então, vamos lá. Laís Gezequiel. Como saber se minhas metas e objetivos pessoais agradam a Deus? Laís, em primeiro lugar, nós temos o bom filtro da palavra. Nós sabemos que Deus nunca se contradiz, então toda a instrução, todo mandamento que Ele já nos deu nas Escrituras não é algo que Ele vai contradizer. Então nós podemos conhecer a vontade de Deus porque conhecemos as Escrituras. A Bíblia nos ensina, inclusive, se até um anjo ou alguém dentre os mortos aparecer pregando algo que foi diferente, pregando algo contrário à palavra que já nos foi entregue, que isso não procede do Senhor. Então a gente tem essa âncora que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós podemos descansar sabendo que o que a Bíblia diz é verdade. E além disso, porque aqui eu acredito que tem todos os limites já estabelecidos do que a gente pode fazer que agrada a Deus, mas também tem a parte que é personalizada. Porque tem coisas que eu posso fazer, mas que eu não devo fazer. No sentido de que elas são permitidas, mas eu sei que não é a vontade de Deus para minha vida, e isso eu vou descobrindo através do meu relacionamento íntimo e pessoal com Ele, com o relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo. Então, constantemente, a Bíblia e a oração vão te dar esse norte que você precisa. Esse tipo de pergunta é bom, a gente pensar sobre isso faz a gente analisar a nossa própria vida. E se você está pensando sobre isso, pode ser que Deus quer falar com você nesse assunto. Cadmiel Cruz, como lidar com a crise dos 25? Parece que estou preso no mesmo lugar, uma eterna criança. Como avançar em todas as áreas da vida? Cadmiel, outro dia eu estava em casa e eu estava em crise, pensando que eu me sinto para trás em tudo que eu tô buscando. Parecia que todas as áreas que eu estava buscando crescimento eu me sentia atrás do objetivo, da meta. E nesse momento, nesse turbilhão emocional, o Espírito Santo me perguntou: Israel, em que posição alguém que está correndo atrás de alguma coisa está? Eu comecei a ter crise de riso. Minha resposta, obviamente, atrás. Idealmente você vai se sentir para trás, porque você vai ter algo à sua frente que você está correndo para lá. Se você chegar, é bom você ter um novo para frente, para onde você está correndo, para que a gente sempre esteja avançando. Eu comecei a rir, em vez de ficar pensando, nossa, eu tô tão longe, eu comecei a pensar, nossa, eu tô correndo para lá. Então vamos continuar correndo. Anteontem eu saí para correr, eu saí determinado a correr 15 km no lazer, uma São Silvestre no lazer, que nos sábados eu sempre tento correr um estirão, assim, uma distância boa, só que quando deu 3 km eu já tava ficando com preguiça, vontade de voltar para casa. Então eu continuei correndo, corri, deu 6 km. Na hora que deu 6 km eu comecei a contemplar muito a ideia de deixar para outro dia. É quando eu pensei isso, eu saí correndo para longe da casa que eu tô hospedado, porque assim eu ficava na obrigação de voltar. Então eu completei os 15 quilômetros, mas eu lembro que quando eu corri para longe, eu olhava no meu relógio e tava dando lá 8 quilômetros. Eu pensava, nossa, acabou de passar da metade. E aí parecia que tava tão longe, que ia demorar tanto, e eu já tava cansado. Até que falei, não, vamos parar com isso. Se eu ficar olhando a distância que falta, eu vou desanimar. Eu comecei a olhar pro meu pace, quão bem eu tava correndo. E aí eu comecei a me animar. Aí eu tava lá, olha lá, 5:25, tô voando. Aí de repente eu olhava aí, 6:10, não posso perder o pique. Vamos lá, baixando para 5 esse negócio. Então, sabe, o único jeito de ir para frente é continuar. E o único jeito de crescer é você continuar se submetendo ao processo do crescimento, que vai ser desconfortável. E se você se sente para trás onde você devia estar, bom, você está correndo atrás da coisa certa, para lá que você tem que estar correndo. E se tem algo à sua frente, você está correndo atrás, você só pode estar atrás. Então eu fico olhando menos para a distância, que às vezes é desanimadora, e começo a olhar mais pro pace, pro desempenho, como bem você está correndo. Eu virei corredor agora, é só metáfora de corrida. Tailana Santos, ô Isa, como aceitar o meu processo e não se comparar com o outro? Quando você começa a entender que Deus te criou e que Ele sonhou com você única individualmente, e que o propósito que Ele tem para a sua vida também é único individual, você também consegue compreender que os processos dele vão ser, adivinha só, únicos, individuais, pessoais. Por mais que possam haver muitas similaridades, semelhanças com o que outras pessoas passaram, a sua jornada ela é única. Então eu acredito que a confiança vai ser esse fundamento para você não ficar olhando para a vida dos outros e ver o que Deus está fazendo comigo. Fulano já recebeu isso, mas Deus está me fazendo esperar. Cara, se Deus decidiu que você deve esperar, adivinha só, você deve esperar. Quem sabe melhor do que Deus? Então não tem por que a gente ficar com crise. Deus está me fazendo esperar, enquanto fulano já tem. O que Deus faz, Ele faz por bem. Essa é a parada que é doida sobre Deus. Ele é correto, Ele é perfeito. Se Deus decide que eu devo esperar, eu devo esperar. Se Deus decide que minha vida deve acabar, minha vida deve acabar. Deus sempre tem razão e eu posso confiar nele. Então confie. E assim você não vai ficar se comparando. Comparação é inimigo da confiança também.
Ana, como lidar com pensamentos ansiosos e como Deus age com crentes que estão passando por isso? Exemplo, duvidar ou acabar se esquecendo das promessas de Deus. Eu gosto muito desse tema, tanto que tem uma mensagem, na verdade uma das mensagens que eu mais prego falando sobre isso, ansiedade. Eu vou deixar ela aqui no cartãozinho, né? Não tem como eu te responder a 1 hora que eu vou responder, né, nessa mensagem. Então se você tem andado em ansiedade, por favor, escuta essa mensagem. Lucas Dias, você acha que meses lutando contra a fraqueza espiritual pode ser sinal de não conversão? Lucas, eu penso que no momento que você se converte, que você aceita Jesus, você nasce de novo no seu espírito. É uma promessa bíblica. Agora, a Bíblia também diz que a nossa carne ainda é regida pela lei do pecado. Nós vemos isso em Romanos 7, Gálatas 5,17 fala que o espírito milita contra a carne o tempo inteiro, porque eles têm naturezas opostas, diferentes. Quer dizer, a carne ainda é regida pela lei do pecado, enquanto o meu espírito nasceu de novo. Então, eu vou sempre estar lutando. Eu acho que o fato de que a pessoa quer lutar, quer crescer, já é um impulso que não parte da carne. Eu acho que a pessoa fica presa meses numa luta porque ela não analisou bem a situação. E ela está repetindo os mesmos enganos que vai levar ela ao mesmo resultado. Se você começa a analisar a situação à luz da palavra, porque, gente, Deus já deixou a gente equipado e preparado para lutar o bom combate na nossa jornada. Mas eu não olharia isso como um sinal de não conversão, eu só olharia para isso como uma tragédia, né? Porque Deus quer que você esteja forte espiritualmente. Mas eu espero que você, ou seu amigo para quem você fez essa pergunta, se sinta encorajado, né? E não ficar pensando, talvez eu não pertenço nesse lugar. Você pertence na família de luz, então continue lutando. Marcos Siqueira, se você pudesse voltar no tempo, o que mudaria? Eu teria começado a cuidar da minha saúde um pouquinho mais cedo, que hoje eu tô nessa vibe aí de cuidar da nutrição, quantificar o que eu como, fazer bastante exercício, e isso me deu um gás que eu senti muita falta antes. Eu sempre fui bem ativo, até mais ou menos perto ali da Ela nascer, parece que eu dei uma diminuída, alguns anos ali dentro do casamento, que antes eu andava muito skate, fazia muito esporte radical, que hoje é um pouquinho menos prático de se fazer. Mas recentemente comecei a me cuidar bastante, algo que eu queria fazer antes. E também outra coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria. Eu, desde criança, teria jogado menos videogame e teria me envolvido com coisas mais produtivas, até ler mais ou aprender um instrumento ou um outro idioma. Não que não tenha sido divertido, mas acho que diversão demais não é algo muito construtivo às vezes. É um arrependimento que eu tenho. Elton J. Galvão, como parar de procrastinar nos objetivos que se traça para a vida espiritual? Tu tem que decidir, acabou. Não tem segredo para vencer a procrastinação, é fazer um negócio, querendo ou não. É um negócio psicológico, em 21 dias você constrói um hábito. Então tá na hora de acordar, eu tenho dificuldade de acordar. Acorda então, coloca o despertador e não importa se você está com sono, você acorda. Você vai fazendo isso bastante tempo, se torna uma memória muscular. Deu horário de acordar, não importa se eu estou com vontade ou não. É um compromisso que eu tenho com uma decisão, eu vou precisar exercer disciplina. Então, com as coisas espirituais é do mesmo jeito. Vitor Santos, se alguém tem um chamado pastoral e não quiser exercer, Deus vai forçar? Tipo Jonas? Eu não acho que Jonas foi forçado. Eu acho que ele foi altamente encorajado. Ele ainda podia dizer não e fazer o que ele queria, mesmo que a mão de Deus se manifestou de tal jeito onde a vontade de Deus ela era clara, né? O motivo seria a rebeldia. Jonas é um profeta. Quando nós caminhamos em intimidade com o Senhor, a gente vai ser cobrado com mais severidade, porque nós conhecemos a voz do Senhor. Eu não acho que Deus força a gente a fazer nada, até porque Ele nos deu livre-arbítrio, a gente pode escolher. Mas, sinceramente, se eu estivesse na situação de Jonas, queria eu ser forçado pelo Senhor a fazer o que Ele me chamou para fazer. Queria eu que Deus não me entregasse a minha própria vontade, ao meu pecado, à minha rebeldia, porque a melhor coisa é fazer a vontade de Deus, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Às vezes, no momento, nós não entendemos como aquilo pode ser bom, mas Deus é quem tem a perspectiva eterna. E outra, a vontade dele é boa. Sabe, muitas vezes nós olhamos para coisas que parece que são renúncias, são coisas que a gente não quer fazer, mas depois a satisfação que a gente sente por andar daquela maneira é maior do que se a gente buscasse a nossa própria gratificação. Antes de fazer o que eu quero, eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu acho que se Deus tem um chamado pastoral para alguém e essa pessoa não quiser exercer, a pior opção seria ela ter o que ela queria e perder o que Deus queria para ela. Seria melhor ser engolido por um grande peixe. Eu não sou o dono do meu próprio destino. Eu tenho um Senhor. As palavras dele norteiam a minha vida. Eu pertenço a Ele. As pessoas muitas vezes me perguntam, mas você é um cantor, um pregador, um escritor? É o quê? Eu digo, eu não sou nenhuma dessas coisas.
Eu sou um filho. E é isso aí. Se o pai precisa que o filho dê uma varrida na garagem, ele vai varrer a garagem. Se o pai precisa que o filho lave louça, ele vai lavar louça. Mas enfim, é o que eu penso sobre. Como vencer a pornografia? Nossa, acho que se eu fosse responder essa pergunta, ia ser tipo um livro. Eu teria que escrever um livro para responder essa pergunta. Ah, mas espera. Eu escrevi um livro para responder essa pergunta. Assiste esse vídeo aqui e lê o livro. Vitor Santos, último livro lido. Foi A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer, que eu achei uma obra de arte. Evelyn Oliveira. Oi, Isa, vai postar mais vídeos da série de emagrecimento? Como está a rotina novamente nos Estados Unidos? Dicas para quem está na fase próxima da faculdade, surtando. Para quem está perto aí da faculdade, bom ânimo, vai ser show de bola. Cada temporada da vida tem seus desafios, suas alegrias, aproveite ao máximo. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, eu voltei para faculdade, estou terminando aí meu último ano de teologia, está sendo muito massa. Eu tô numa rotina muito maneira, porque um terço da minha agenda, que normalmente passo viajando, tá liberado. E eu tenho feito com esse tempo, eu tô fazendo mais... Tô treinando todo dia, 5 vezes por semana eu tô treinando, né? Correndo mais, fazendo mais exercício, tá sendo bem legal. E eu tô fazendo faculdade, duas aulas agora, que é um pique. Minha faculdade é tipo conteúdo do semestre de uma aula em 7 semanas. Então tô fazendo 2, é uma pauleira. E tô trabalhando normalmente, então... normalmente isso, meu dia começa... Quase achei que ia cair meu chá. Normalmente meu dia começa umas 7, vai até umas 8, 9 horas trabalhando, né? Bem puxadão, e aí a gente descansa e se prepara para o próximo dia para fazer de novo. Mas tá massa, é um dia bem contadinho, minhas atividades, cheio de propósito, do jeito que é, cheio de crescimento, tá bem massa. E acho que o próximo vídeo Crônicas de Emagrecimento vai ser bem mais para frente, quando eu já tiver chegado nos meus objetivos, assim, tiver para baixo de 10% de gordura corporal, coisa do tipo, sabe? São os próximos objetivos. Pelo que tudo indica, não vai demorar muito. Catarina MJ, qual a origem da escolha do nome do segundo filhinho de você e da Pri? Admiro muito sua família. Obrigado, Catarina. Nós escolhemos esse nome por causa de números 25. Finéias, né? O inglês Phineas. A gente escolheu por causa de números 25, que não é o filho de Eli, esse Finéias, é o filho de Eleazar. Esse Finéias é aquele que, quando um cara passa desafiando o que Moisés tinha acabado de falar, Finéias vai lá com a lança, ele atravessa aquele casal que está desafiando o Senhor e pecando por causa do zelo que ele tem pelo Senhor. Mas não especificamente por causa desse episódio. O que nos impressiona acerca de Finéias é que ele comunicou isso para seus filhos, esse zelo para com o Senhor. Ao ponto que depois, a casa de Zadok, a linhagem de Zadok, que é na Bíblia a figura de um sacerdócio que não se vende, não se corrompe, que não compromete a sua integridade, né? Quando todos os sacerdotes tinham caído em Israel, a casa de Zadok continuava firme. Então essa figura de um sacerdócio sério, cheio de zelo, comprometido, é o que inspirou o nome do nosso filho. Durante a gravidez, a palavra que a gente recebeu sobre a vida dele foi zelo. Então o nome Finéias encaixou lindamente. Vitória Nobre, se tiverem outro bebê, vão pôr o nome de Feb? Não, mas consigo ver a sua linha de pensamento. Kleber Ricardo, legais teus vídeos. Obrigado, Kleber. Um elogiozinho às vezes dá uma força, né? Valeu! Inclusive, encerro agora esse vídeo com uma pergunta. Qual vídeo que eu já fiz aqui nesse canal que você achou o mais legal? Assim eu consigo ver que tipo de vídeo vocês gostaram bastante, talvez fazer eles um pouquinho mais. Qual é o seu vídeo predileto? Qual foi o vídeo aqui no canal mais legal que você já assistiu? Aquele abraço, a gente se vê no próximo.